Mais Saúde está de volta falando sobre hipertensão arterial. Então, Luiz, a gente estava falando, né, sobre a vida sedentária, sobre a pouca prática de esportes. A gente vê hoje que nos jovens, nas crianças, esse mundo da tecnologia, né, está mudando muito a vida das crianças e dos jovens. E essa rotina, essa ciranda louca de trabalho também dos adultos, né? Como fazer? Como eles se organizarem melhor? Porque eu sei que às vezes é difícil arrumar tempo, mas querendo se arruma. Que mensagem o senhor dá para as famílias? Isso é muito importante realmente, né? Aqui nós entramos numa questão filosófica, existencial, teológica, enfim. Quer dizer, como é que eu vou direcionar a minha vida diante da cobrança excessiva de resultados? É difícil para o jovem, porque o jovem entra no mercado de trabalho e ele é solicitado, e é chamado, e é convocado, e se ele não responde, esse cara é mole, não pode e tal. Mas aqui a gente deixa uma mensagem para as pessoas que lideram e que têm o poder de perceber e que já estão numa certa idade, em grau de maturidade suficiente, para poder ver que é preciso valorizar o relacionamento, né? Convivência, interação humana, né? Para que o indivíduo não entre naquela situação absurda, rígida, endurecida, engessada, só da produção. Quando você entra nessa situação, você passa a ficar tenso, angustiado e insatisfeito. A insatisfação é o grande drama, inclusive causador de doenças, principalmente as doenças psiquiátricas. Quando nós estamos insatisfeitos, nós ficamos sob tensão constantemente. E é importante perceber isso e começar a mudar esse paradigma da produção excessiva. Qual é o limite de produção humana, né? É uma coisa complicada. Tem gente que produz muito pouco, tem gente que produz excessivamente. E aí nós tendemos a sempre tornar aquele que produz em grande volume, em grande quantidade, o exemplo, o referencial. E muitas vezes aquele tem uma vida média curta de produção. E logo com 40, 42 anos está tendo infarto, hipertensão, acidente vascular cerebral, problemas de depressão, enfim. Então a gente fica sempre na dúvida, qual que é o referencial? O referencial, na verdade, tem que ser o referencial da satisfação. E que cada indivíduo é diferente, que nós devemos priorizar a sua capacidade criativa, eu acho, a maneira de ver e pensar. Quando diagnosticada a hipertensão, como é o tratamento dela? A hipertensão, nós temos hoje, felizmente, um arsenal terapêutico muito grande, rico e poderoso do ponto de vista de resultados. Nós temos o tratamento não medicamentoso, que são aqueles que nós já comentamos, sobre a questão do sal, exercício, não engordar, participar, interagir, né? Dar um sentido na vida. E o tratamento medicamentoso. Nós temos os diuréticos, de uma maneira geral, que devem ser administrados com parcimônia. Nós temos os vasodilatadores de origem central, os vasodilatadores de origem periférica, os inibidores da enzima conversora de angiotensina, que são os remédios chamados captopril, enalapril, lisinopril, enfim, que juntos, né, e bem indicados e administrados, conseguem dilatar o vaso. E com isso, melhora o gradiente e melhora o fluxo. Porque um dado importante é que quando você tem a vasoconstrição, significa que o seu corpo está passando fome. Porque as nossas células se alimentam de sangue. E se você tem vasoconstrição, o gradiente fica comprometido e a drenagem também. Então você não tem oxigênio e não tem nutrientes. Então os vasodilatadores, que são o fundamento do tratamento da hipertensão, é necessário nessa situação, junto com as outras medidas não farmacológicas, para que você baixe a pressão. O objetivo do tratamento da pressão é baixar a pressão, para que você tire a carga de cima do coração e poupe, mantenha seu coração por mais tempo. A hipertensão é mais comum nos idosos ou isso é um mito? E uma outra pergunta, por que hoje em dia estamos vendo pessoas tão jovens morrendo de problemas cardiovasculares? A hipertensão é mais comum no idoso. Isso porque a artéria endurece, envelhece, assim como a pele perde elasticidade, a artéria perde também a elasticidade. Então, esse trabalho nosso aqui, publicado há 8 anos, feito aqui em Campo Grande, mostrou que
dos indivíduos acima de 70 anos, 63% deles eram hipertensos. Ao passo que a média, né, do indivíduo abaixo, entre 30 e 40 anos, era em torno de 29%. Mostrando que à medida que você envelhece, você tem mais hipertensão. E a questão do jovem morrendo do coração é porque existem as chamadas bebidas e drogas, entre aspas, recreativas, que estimulam excessivamente o coração, e não raro o indivíduo às vezes já é hipertenso, né? E que tem colesterol alto, e que já tem intolerância à glicose, já evoluindo para diabetes, e que tudo isso junto acaba levando a arritmias e não raro morte súbita às vezes. Então as chamadas drogas recreativas, principalmente a cocaína. A cocaína leva a uma vasoconstrição, aumenta muito a pressão, estimula excessivamente o coração, predispõe à arritmia e não raro nós recebemos jovens com infarto agudo do miocárdio, coisa de idoso, né? Indivíduo já acima dos 60, indivíduo com 22, 23 anos tendo infarto. E às vezes miocardiopatia por uso excessivo. E não raro endocardite, que é infecção e inflamação da válvula, pelo uso excessivo da cocaína que escarifica, lesa a válvula e se acesta as bactérias, e o indivíduo tem que operar de urgência, tratar 30, 40 dias dentro do hospital. Então é por isso. Então a gente aqui um alerta para o jovem, né? Preserve o seu coração. Como disse Salomão lá em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então nós temos que cuidar do coração, porque você cuidando do coração, você cuida da vida. E qualquer outra coisa que não seja voltada para a preservação da saúde, principalmente bebida alcoólica, cigarro, as drogas recreativas, enfim, acabam lesando o coração. Hoje em dia a gente está vendo os jovens usando muitas drogas sintéticas, né? Que às vezes não é um uso contínuo, mas que eles têm usado em festas, nessas baladinhas de festa eletrônica. Tem o mesmo efeito? Tem o mesmo efeito, causa a mesma lesão, e a gente recebe pacientes com arritmias, fibrilação atrial paroxística, né? O coração bate fora de ritmo descompassado, e quando isso acontece, o átrio, a antecâmara do coração, ele em vez de contrair ciclicamente, ele treme, e o sangue enremora, fazendo um redemoinho, coagula, e não raro esse sangue coagulado pode ir para o cérebro e dar AVC em jovem. Ou a arritmia degenera e deteriora, levando o indivíduo à morte súbita. Então tem que ter cuidado, não tem jeito de você fazer diferente. Poupe seu coração através de medidas saudáveis. Mais uma perguntinha. O hipertenso, ele pode levar uma vida normal? E o que é que ele não pode fazer? O hipertenso tem que levar uma vida normal. Se ele já tem coração bem comprometido em termos de adaptação à hipertensão, ele não pode fazer determinadas atividades tipo disputar uma corrida de 10 km, maratona, esportes competitivos, porque a pressão sobe muito. Mas se ele estiver usando a medicação, você pode perfeitamente fazer o teste de esforço e ver como é que ele reage. E se ele reagir de forma tranquila, sem subir excessivamente, você pode liberá-lo para isso, com o cuidado de que não seja competitivo, não queira ganhar todas, vá, porque isso aí é para você manter a sua saúde. Então qualquer esporte competitivo, quando o indivíduo não tem a pressão controlada, a gente contraindica, mas não contraindica a atividade recreativa, a atividade parcimoniosa, vamos dizer assim, né, equilibrada, sem grandes efeitos no sistema cardiovascular. Então é importante que o indivíduo não se sinta um inválido, é importante que ele possa fazer atividade física, mas com cuidado se tiver alterações. E se não tiver, está na hora de evitar que venha a ter tratando adequadamente a pressão. Então, Luiz, quero agradecer a sua entrevista, convidar o pessoal que está em casa para interagir, mandar suas perguntas, sugestões de pauta, porque o programa Mais Saúde vai estar sendo exibido diariamente aqui na TV Conceito. Então vocês vão estar vendo aqui o Facebook, o WhatsApp do Dr. Luiz, mandem suas sugestões, perguntas, o que vocês quiserem que ele vai estar aqui respondendo. Muito obrigado e até amanhã.